Bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. E traziam meninos para que os tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que os traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer um que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância por modelo dessa pureza, da mesma forma que já a tomara por símbolo da humildade. Esta comparação poderia parecer não muito ajustada se considerar que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se tenha despojado nas suas existências anteriores. Somente um espírito que alcançou a perfeição nos poderia oferecer um modelo da verdadeira pureza. A comparação, no entanto, é exata do ponto de vista da vida presente. A criança, enquanto criança, ainda não tendo manifestado nenhuma má tendência, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Daí Jesus não ter dito de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que a elas se assemelharem. Se o espírito que anima o corpo de uma criança já viveu antes, porque não se mostra desde o nascimento tal como ele é que tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura maternal lhe pode dispensar, e essa ternura cresce quanto mais a criança seja frágil e ingênua. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo. Essa ideia de angelitude é necessária para atrair os cuidados maternos. A mãe não poderia tratá-la com a mesma singeleza se, em vez da graça ingênua, divisasse sobre os traços infantis um homem entre a adolescência e a velhice, com as ideias comuns dessa idade, e menos ainda se lhe conhecesse o passado. É necessário também que a atividade do princípio inteligente seja moderada na criança, aumentando tão somente na medida em que o corpo se desenvolve. O corpo de uma criança não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nas pessoas precoces. É por isso que, ao aproximar-se da encarnação, o espírito cai num estado de perda de consciência de si mesmo. Estará ele durante um certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades mantêm-se em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito que renasce um novo ponto de início de vida. Assim é que esquecerá, durante a sua nova existência terrena, as coisas que poderiam embaraçá-lo nesse novo estágio evolutivo. Seu passado, no entanto, embora adormecido, reage sobre ele. Renasce, pois, para uma vida superior, mais forte moral e intelectualmente, alimentado e secundado pela vaga intuição que conserva das experiências adquiridas nas vidas anteriores. A partir do nascimento, suas ideias anteriores gradualmente tomam de novo seu impulso, à medida que seus órgãos se desenvolvem. Por isso, pode-se dizer que no tempo de seus primeiros anos de nova existência, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo de seu caráter estão adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos estão adormecidos, o espírito é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às influências do meio que podem modificar a sua natureza e fazê-lo evoluir, o que torna mais fácil a tarefa atribuída aos seus pais. O espírito se reveste por algum tempo da roupagem da inocência e, por tal razão, Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, ele toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade.